queria falar hoje sobre esperança em meio ao caos. Esperança em meio ao caos. Na verdade, não seria essa a mensagem, porque eu estava lendo o livro, inclusive foi o primeiro livro de 2023 que eu comprei na conferência missionária do Jonas Madureira, o custo do discipulado. Sensacional. Eu estava montando uma mensagem em cima daquele livro, mas durante as férias, com tudo que tem acontecido e várias situações de enfermidade, Deus começou a falar comigo nessa passagem de Lucas 24. E eu lembro que eu já tinha pregado sobre ela em 2018. Eu falei assim, eu vou estudar sem olhar a de 2018. Eu vou estudar primeiro para ver como é que ela sai, depois eu dar uma olhada lá. Mas é interessante que quando a gente fala em esperança, esperança é o contrário do desespero. Talvez na verdade seja o contrário da desesperança, porque o desespero já é a desesperança institucionalizada. Por definição, na verdade, o desespero já é a desesperança acrescida de raiva. Sabe quando a gente já está sem esperança, mas acumula a raiva? É quando na quinta série a gente falava, apelou, perdeu. É quando o marido começa a gritar com a esposa, ou é violento com a esposa. Quando a gente perde a razão e a gente já está no desespero, que é a desesperança acrescida de raiva. Mas se a desesperança ou desespero é essa falta de esperança, o que seria a esperança? Porque quando a gente olha a definição de esperança, a gente olha uma disposição do espírito que induz a esperar que coisas aconteçam. Expectativa, coisa que se espera, confiança. Só que a esperança é um pouco mais profunda para nós cristãos. A esperança é um pouco mais profunda, não é um simples desejo, não é uma simples expectativa. Talvez você tenha colocado em 2023, eu quero começar uma dieta. Não, 2023 eu quero fazer exercício. Isso não é esperança, isso é desejo, isso é expectativa. Tem gente que colocou 2023, eu quero trocar de carro. Isso é desejo, expectativa. Quero ter uma casa própria. Isso é desejo, expectativa. Tem gente que colocou, espera ainda que o Palmeiras tenha o Mundial. Dizem que isso aí já é loucura. Aí já não é, ele vai ficar lá esperando, mas está lá, tem gente que ainda está na esperança. A questão é que para nós cristãos, esperança é um pouco mais profundo, porque envolve fé, envolve crença, envolve a base da nossa essência. Esperança é quando você não vê mais saída, quando você não vê mais solução, quando você já desistiu de tudo, quando você entregou as pontas, falou acabou, chega, mas de repente algo renasce no seu coração. Talvez quando o médico disse, não dá mais, os tumores cresceram, tomaram outros órgãos, o diagnóstico humano não tem mais jeito. A nossa esperança é quando não tem mais luz no fim do túnel. Quando a gente olha e fala, esse relacionamento não dá mais, esse casamento não dá mais, essa história não dá mais, essa crise existencial que eu tenho não dá mais. Quando eu entrego os pontos, aí vem a esperança, surge. E aí você pensa, do nada? Não, alguma coisa acontece. Na Bíblia tem várias passagens, vários personagens, onde trata sobre isso. Onde trata de pessoas que de repente estavam sem esperança, no desespero, apelando, mas vem Jesus e traz de volta essa esperança, faz nascer algo onde não existia mais nada. Parece coisa simples, e muitas vezes a esperança está ligada em questões simples. Talvez você voltar a acreditar naquilo que você acreditava antes. Questões óbvias, de você voltar a crer naquilo que você já fazia, você voltar a praticar as obras que fazia no início, e que talvez por algum motivo você tenha perdido a esperança e desistido. Eu não sei como é que foi a tua virada de ano, eu não sei como é que está a tua esperança para 2023, mas quando eu falo esperança em meio ao caos, tem gente que pensa nas simples circunstâncias terrenas. E talvez pense, quando eu falo em esperança em meio ao caos, na sua situação financeira, que não tem mais jeito, que está devendo para um monte de gente, ou que a tua empresa não vai para frente. Talvez você pense na situação do teu casamento, talvez você pense na situação do teu filho, no vício do teu filho ou da tua filha,
alguma situação que eles estão longe do Senhor. Talvez você pense na situação política e econômica do nosso país, e esse caos que se encontra, e tenha perdido a esperança em tudo isso. Mas eu quero dizer, quando a gente olha para essa passagem, é muito mais sério do que isso. Lucas capítulo 24, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, porque Jesus faz nascer a esperança em dois discípulos que estavam completamente perdidos. O caos para eles era muito mais sério, porque envolvia a fé, envolvia eles terem largado tudo para seguir uma pessoa, que eles acreditavam que ia trazer a solução para tudo, e que de repente aos olhos humanos tinha morrido. Envolve terem largado tudo para ver o cara que ia ser o Redentor de Israel, e que de repente tinha sido crucificado. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que Teu Espírito Santo traga os ensinamentos, as reflexões, a confrontação e o consolo necessário para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, Pai. Quando a gente olha para essa passagem, eu vejo 2 homens desesperados, 2 homens em desesperança, 2 homens que não esperavam mais nada, tinham morrido a esperança deles, literalmente na cabeça deles. E por que eu falo isso? E aqui, antes da gente falar sobre a esperança em meio ao caos, ou como você pode obter ou conseguir a esperança para o seu ano de 2023, eu queria falar sobre alguns sintomas dessa passagem, de pessoas que estão em desespero. Porque muitas vezes nós estamos em desespero e não percebemos, nós estamos em desesperança e não percebemos. Quer ver alguns sintomas?
Quando a gente está em desespero, quando a gente vai perder a esperança, eles só falavam no assunto, eles só falam sobre isso. Sabe uma pessoa que só fala sobre isso? Uma pessoa que já está desesperada, que perdeu a discussão, ou que perdeu o assunto, ou que perdeu a esperança, só fala daquilo. Então alguém está desesperado com relação à igreja, perdeu a esperança na igreja, só fala de igreja, acusa a igreja, critica a igreja, tal. Alguém que está desesperado na política, só fala de política, só fala daquilo. Alguém que está desesperado no futebol, só fala. A questão, quando a gente está desesperado em alguma coisa, parece que só fala nisso. Não sei se você já tem, mas todo mundo tem aquele amigo que tem um problema no casamento, de repente você encontra, só fala daquilo, e fica malhando o seu cônjuge, falando mal, e criticando, tal. Porque quando a gente está em desespero, a gente só fala nisso. Você percebe que quando Jesus chega, eles só estão conversando sobre isso. E outro sintoma, quando alguém de fora fala alguma coisa, quando Jesus chega para eles para perguntar alguma coisa, eles são irônicos ou sarcásticos. Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Alguém de fora vem falar, vem dar uma visão de fora, vai dar um conselho, falar alguma coisa. Quem está de dentro em desespero é irônico ou sarcástico. Fala assim: só você está aqui, só você é o único de Jerusalém que não está sabendo das coisas que estão acontecendo. Às vezes alguém vem falar alguma coisa para você, mas quando você está no desespero, você é irônico, você é sarcástico, você já dá aquela cutucada. Percebam como muitas vezes nós estamos na desesperança, mas não percebemos. E os verbos que eles usam, todos no passado, já tinha morrido. Quando Jesus pergunta o que falaram sobre ele, Jesus vai dando corda, e eles falam: mas você não sabe que as nossas autoridades entregaram ele para a morte, ele já foi condenado à morte, ele já morreu, e nós esperávamos, nós tínhamos a esperança que era ele que seria o Redentor de Israel. Eles já usam o verbo no passado, já foi, nós vamos ter que esperar outro. Os verbos que eles usam é: já desistimos. Muitas vezes nós nos encontramos assim, mas aí Jesus começa a trabalhar no coração deles. E aí Jesus fala onde a gente pode encontrar esperança. E olhando para essa passagem, baseado nessa passagem, eu quero trazer só como você pode encontrar esperança para o seu ano de 2023. Primeiro, nós encontramos esperança na palavra de Deus. Nós encontramos esperança na palavra de Deus. Algo que me chama demais a atenção nessa passagem é que quando Jesus chega do lado deles, Jesus começa a discorrer sobre a palavra de Deus. Se você prestar atenção, quando fala assim que ele vai discorrendo desde Moisés, pelos profetas, isso é a Bíblia da época, é a Bíblia que eles tinham. Então Jesus não faz nada além do que citar a Bíblia para eles. Jesus encosta do lado deles e começa a falar sobre a Bíblia, e citar e mostrar na palavra de Deus tudo o que havia escrito sobre ele mesmo. É a palavra de Deus que traz consolo para a nossa vida. Nós falamos sobre isso em outubro, quando nós fizemos a série da Reforma Protestante, e tinha um dos dias que era somente as Escrituras. Nós cremos nisso. Nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a orientação, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente. Nós cremos na suficiência das Escrituras. Isso não é teologia só, que é a base da nossa teologia reformada, mas nós cremos nisso, que a palavra de Deus tem todas as respostas para o ser humano, todas. Se você tem problema financeiro, você pega lá, o pessoal aqui tem vários que dão habilitados para dar o curso de Crau, tem mais de 2.500 versículos que falam sobre finanças, sobre o nosso coração. Você tem problema no casamento, tem lá versículos que vão falar sobre como o marido deve amar a esposa, como a esposa deve respeitar o marido, Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3, Se você tem problema de relacionamentos, na palavra de Deus tem todas as respostas. E aí você pode pensar assim: ah, mas e assuntos que a palavra de Deus não fala? Por exemplo, não fala sobre drogas. Não tinha sobre drogas naquela época. Está aqui o Guto que fala, a gente pode falar no Esquadrão da Vida. A gente usa a palavra de Deus, porque não fala sobre drogas, mas tem princípios supraculturais, princípios eternos, princípios que vão nortear a nossa vida, inclusive para nos livrar dos nossos vícios.
Você fala, mas não fala sobre namoro, não fala sobre ficar. A onda hoje, a molecada quer falar sobre ficar, vai assim, mas na Bíblia não fala sobre ficar, é outra época, era outra cultura. Mas existem ali princípios sobre compromisso, princípios sobre não defraudar o outro, princípios de santidade que norteiam a nossa vida, e nós temos autoridade para falar sobre tudo. Mas você então é contra, né, o psicólogo, um psicanálise? Não, gente, eu não estou desmerecendo. Não estou desmerecendo, as profissões, os especialistas são necessários, são úteis, às vezes para diagnosticar, para nos ajudar, para trazer ferramentas, mas ainda assim nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para responder a todo o anseio da humanidade. Por isso, se você quer ter esperança, se você quer ter esperança para o ano de 2023, não se afaste da palavra de Deus, não se afaste da palavra de Deus. Estava lembrando aqui de manhã, eu nem sabia que a Leni vinha, porque meu sogro sempre falava da conversão do Zé Luiz Delvec, que o Zé estava andando numa praça, e ele, irmão, era meio riponga tal, e aí chegou um camarada e deu um folhetinho, e o folhetinho era, quer ser meu amigo, alguma coisa assim, ou alguém quer ser seu amigo, e ele falava, que história é essa, quem quer ser meu amigo, não sei o que lá, e aí ele pegou aquele folheto e leu a palavra de Deus, e ele começou a estudar, e ele entregou sua vida para Jesus. Aí tinha uma outra história que meu sogro sempre contava, de um drogado tal, que chegava pedindo comida para um cara que fazia, acho que era cocada, e o cara estava fazendo cocada ali, aquelas barraquinhas de cocada, isso aqui em Marília, ele contava lá em Santos, eu lembro dessa história desde lá de Santos, e aí o camarada chegou pedindo uma cocada, e aí o cara viu, o cara meio mendigo, tá, meio drogado, não quis dar pegou o guardanapo para enrolar a cocada e dar para o cara, ele pegou um folheto que estava rasgado, tinha um folheto, pegou o folheto, colocou na cocada e deu para o cara comeu a cocada, sentado na guia da calçada, acabou a cocada, começou a ler o folheto e entregou sua vida para Jesus. Palavra de Deus, palavra de Deus. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro velório, era 1997, primeiro ano do seminário, e eu morrendo de medo, a gente estava fazendo um estágio em Resende, uma semana em Resende, numa igreja, a gente não conhecia a igreja, estava ali trabalhando, morreu uma pessoa, o pastor tinha viajado, meu professor do seminário chegou para mim e falou assim, Jubá, você vai falar. Vai falar o quê? Não conheço nada. Não, você vai falar. Então, o que eu falo? E aquele professor de seminário bota a gente no fogo, né? Eu desesperado, não sabia. Ele falou, fala a palavra de Deus. Eu lembro que eu abri num salmo, falei nada, comecei a ler. E aí depois o pessoal fala, nossa, a palavra consolou, porque é a palavra que consola. Eu acho que eles ficaram mais consolados porque a gente estava no seminário, o grupo, cantaram música e tal, tudo mais, ficou bonito, mas acho que era mas enfim, a palavra de Deus. Você quer ter esperança para o ano de 2023? Não se afaste da palavra de Deus, não se afaste da palavra de Deus. Mas o texto continua, e ele fala sobre comunhão. Nós encontramos esperança na comunhão com o Senhor Jesus. Porque é interessante que aqueles homens estavam com os olhos fechados, eles não conseguiram reconhecer Jesus, mas mesmo assim Jesus estava caminhando do lado deles. Jesus caminha conosco mesmo quando nós não o enxergamos. Jesus caminha conosco mesmo quando você não o reconhece. Jesus caminha contigo e com os teus filhos, e com o teu marido ou com a tua esposa, que você às vezes fica desesperado. Jesus caminha com ele mesmo quando os olhos deles ainda estão fechados. E é essa comunhão com Jesus que vai fazer a esperança, que vai fazer abrir os nossos olhos. Porque se você lembrar, aonde que os olhos deles foram abertos? O que nós fizemos hoje? Foi na ceia. É nessa intimidade com o Senhor Jesus que os nossos olhos são abertos. É nessa intimidade com o Senhor Jesus, é nesse momento de intimidade. O comer, o ceiar para um judeu era um momento de maior intimidade. Era um momento de intimidade profunda, passar a comida com as mãos, um ceder para o outro. Era um momento de estar juntos, de estar unidos. Não era simplesmente comer, era abrir o coração, era declarar bênção para os filhos. Tem toda uma simbologia
ao redor da mesa. Por isso que você vê tantas e tantas vezes Jesus ministrando ao redor da mesa, Jesus restaurando com comida, Jesus curando no meio da fogueira. Por isso que ele era criticado quando ele comeu com os pecadores. É importantíssima essa questão da mesa, da comida, da intimidade. E é nessa comunhão com o Senhor Jesus, na intimidade com o Senhor Jesus, que a nossa esperança é aquecida, que os nossos olhos são abertos. É na comunhão com o Senhor Jesus e na comunhão com a igreja. Você quer ter esperança para 2023? Não se afaste da comunhão. Não se afaste da comunhão. Tem tanta gente que tem se afastado e aí a brasa fora do braseiro apaga. Tem tanta gente que por conta da pandemia, ou por ter se acostumado, como o pastor Guto já falou, vai se afastando, e aí vai tomando decisões equivocadas, vai tomando caminho errado na vida, porque se afastou da comunhão com o Senhor Jesus. Não se afaste da comunhão. Você quer botar uma meta para 2023, você quer ter esperança em 2023, não se afaste da comunhão com o Senhor Jesus e com a igreja, porque é na comunhão com a igreja, é na comunhão com Cristo que nós somos curados. Agora nas férias nós tivemos a oportunidade de passar em São José dos Campos e rever amigos queridos que eram ovelhas nossas da Ágape depois de tantos anos. E aí a gente conversando, papeando, e falou assim: Juba, o tempo da Ágape ficou para mim que eu fui restaurado e curado na comunhão com a igreja. Era um desigrejado que ia na igreja, mas não acreditava mais nesse tipo de reunião, que ia na igreja, mas tinha muita crítica, muita ressalva. E ele falou assim: o tempo da Ágape para mim, eu fui curado na comunhão. É nessa comunhão que nós somos restaurados, é nessa comunhão que nós somos consolados, é nessa comunhão que nós somos confrontados em amor. Você quer ter esperança para 2023? Não se afaste da comunhão. Mas talvez você pense: ah, mas igreja é tudo igual, igreja é difícil. Vou te falar, é sim, é difícil. Tem uma frase do Ed René que fala, né? Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube dele. É mais ou menos assim: Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. Verdade, o povo é difícil mesmo. Mas eu lembro de aprender uma lição com meu pai, foi uma das lições mais importantes. Porque eu tinha essa ideia, quando eu estava voltando para o Senhor Jesus, e eu falava com meu sogro, conversando com meu sogro, ele nem sabia que eu ia namorar a filha dele. Primeiro ano de seminário, voltando, tá motivado, querendo falar assim: eu estou bem com Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Ah, eu estou bem, estou lendo a Bíblia, estou voltando, estou em comunhão com o Senhor, eu estou fazendo minha oração, eu estou aqui, mas eu não quero saber da igreja, porque a igreja tinha muita fofoca, a igreja ficavam falando de mim, porque não sei o que lá, bababá. Eu tinha essa visão. Aí meu pai um dia sentou comigo, presbítero, falou assim: ô moleque, você acha que todo dia eu estou com vontade de ir para a igreja? Você acha que todo dia eu quero ir para a igreja? Você acha que todo dia eu estou com... E é verdade. Eu sou apaixonado por igreja, sou apaixonado pelo ministério, sou apaixonado por pregar a palavra. Mas você acha que todo dia a gente está bem? Nem sempre a gente está bem. Mas ele falou para mim assim: mas eu vou, porque é lá na comunhão que eu sei que Deus pode falar comigo. Eu vou, mesmo sem vontade, porque é lá que Deus vai ministrar o meu coração, que Deus vai fazer algo na minha vida, porque é lá, na comunhão com os irmãos, que eu sou confrontado, consolado, que Deus fala comigo. Graças a Deus eu aprendi essa lição. Por 2 vezes eu passei fora do ministério, e se tinha alguém para ser magoado com a igreja, chateado com a igreja, falar alguma coisa, era eu e minha esposa. Mas nós aprendemos essa lição, é ali. Porque se Deus ama a igreja, e se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Ele ama. E se a igreja, com todas as suas mazelas, com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, se a igreja ainda é a menina dos olhos do Senhor Jesus, e se Jesus ainda é apaixonado por essa igreja, se eu amo a Jesus, eu ainda serei. E vou continuar lutando por ela, e amando, e sendo apaixonado pela igreja. Nas férias eu recebi um áudio do Fio. O Fio, nosso missionário, estava lá em Pompeia, né, plantando a igreja, veio agora para Marília. E quem sabe da história, o Fio, no final do ano, o filho do Fio se suicidou. E o Fio que viu, que pegou o corpo. O velório foi muito triste. Estávamos lá, toda a equipe, foi um culto, ele falou, foi muito impactante. E aí a gente está tudo preocupado com ele, mandando mensagem, conversando, e ele mandou uma mensagem, que deve ter mandado para outras pessoas, e ele falando do que está acontecendo, que Deus tem feito na vida deles, ainda muito recente. Mas aí ele começou a cantar uma canção,
sobre o que é ser curado, o que é ser restaurado, o que é ser amparado na comunhão com o Senhor Jesus. Essa é uma canção da Laura Solgueles, minha mulher, você me ajuda? A gente fez sem ensaio, hoje de manhã ela já subiu e sem ensaio, então agora já ensaiou de manhã, agora vou. Mas essa história do filme mexeu demais comigo, e receber essa mensagem, e na mensagem de áudio, ele começa a cantar essa canção, ali a capela, e ele canta essa canção falando do seu próprio testemunho, e essa canção diz que ele seguro está nos braços daquele que nunca deixou. Eu falei para a Renata que eu ia cantar, ela falou assim, não, de jeito nenhum. Eu falei, eu vou cantar, porque estamos aqui é para isso, mas ela falou, não, aí nós já está no final, a galera começa a sair. Seguro estou nos braços, olha a letra dessa canção, daquele que nunca me deixou. É na comunhão com o Senhor Jesus que você pode ser amparado. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se você sabe, pode cantar. Olha a letra dessa canção. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele te guarda, querido. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é que é o seu ano, mas 2023 é o ano de você descansar nos braços do Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Que a tua esperança esteja na comunhão com o Senhor Jesus. Em teus braços que os braços do Senhor seja aquele que te acolha, porque a gente encontra esperança na comunhão com o Senhor Jesus. Amém. Obrigado, minha linda. E por fim eu queria falar sobre discernimento. Nós encontramos esperança na palavra do Senhor, nós encontramos esperança na comunhão com o Senhor, mas nós encontramos esperança no discernimento. E por que eu digo discernimento? É tão difícil a gente definir discernimento, porque discernimento é a capacidade de compreender as situações, de separar o certo e errado. Discernimento é a capacidade de decidir com bom senso e clareza entre o certo e errado. Só que a gente vive uma época onde a verdade foi relativizada, o certo e errado foi relativizado. Ninguém mais sabe o que é certo e errado, a gente justifica os nossos erros pelos erros dos outros, quem erra menos, está muito complicado. Então quando eu falo de discernimento, a gente tem que entender o que significa discernimento. E por que eu trago nessa passagem a questão do discernimento? Porque eu fico lembrando, quando acho que é o versículo 32, que eles falam, e eu acho que esse é um dos momentos mais lindos das Escrituras Sagradas, porque depois de ouvir o próprio Jesus falando a respeito das Escrituras, o que tinha falado sobre Ele, Jesus mesmo, aí eles olham um para o outro e falam assim: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras Sagradas? Porventura não nos ardia o coração? Eu acho que esse é o ponto do discernimento. O discernimento é quando você entende a voz de Deus. O discernimento é quando você percebe que Deus está falando contigo e você toma algumas decisões. Porque o discernimento tem a ver com mudança de vida. Discernimento tem a ver com mudança de rumo. Lembra, se você olhar onde eles estavam indo, se você pega o primeiro versículo que nós lemos, a partir do versículo 13, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, que estava ali uns 11, 12 quilômetros de distância. Quando eles abrem os olhos, quando Jesus se apresenta para eles, quando eles reconhecem Jesus Cristo, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Porque discernimento tem a ver com mudança de rumo. Discernimento tem a ver com mudança de direção, de você entender a voz de Deus e tomar algumas posturas na sua vida, tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes. Talvez em 2023, para você alcançar esperança, você precisa clamar por discernimento. Talvez você tenha que tomar algumas posturas.
Talvez você tenha que ter algumas mudanças na tua casa, no teu lar, no teu casamento. Talvez você tenha que ter tomar algumas posturas diferentes no teu trabalho, na tua faculdade. Esperança tem a ver com discernimento. Que em 2023 Deus nos dê discernimento, para a gente entender o que o Senhor tem falado conosco. Qual é a direção a tomar, quais são os rumos a tomar. Ou novos rumos, ou novas posturas, ou novas atitudes, mas que em 2023 nós tenhamos discernimento, sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e entender o que Deus quer que façamos. Que em 2023, você tenha uma esperança renovada a partir de hoje, lembrando que a esperança nós encontramos na palavra de Deus, na comunhão com Jesus, e no discernimento do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Quero convidar o pessoal do louvor a vir aqui para frente. E eles estavam ensaiando. Vai dar essa música? É? Esse especial é bom mesmo, hein? Essa turma é. Que essa música, para a gente encerrar esse culto, que essa música seja a sua oração. Eu não sei como é que você se encontra. Eu não sei como é que são suas lutas. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades. Mas eu tenho plena certeza onde você pode conseguir esperança. Eu tenho plena certeza, se você já desistiu, se você já entregou os pontos, se você acha que não dá mais, eu tenho plena convicção aonde você pode encontrar esperança. E a esperança a gente encontra nos braços daquele que nunca nos deixou, que estava ao teu lado mesmo quando os teus olhos estavam fechados, que estava ao teu lado e sempre esteve ao teu lado mesmo quando você não o reconheceu, que continua ao teu lado mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, mas que continua ao teu lado para um dia abrir os teus olhos e dizer: eu estou aqui, e trazer uma nova esperança, uma nova perspectiva, um novo jeito de enxergar a vida, um novo jeito de viver. Vamos cantar? Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Estou nos braços daquele que Enquanto nunca você ouve essa me canção, deixou. pode continuar. Se você quiser sair do seu lugar, eu quero te incentivar. Se você está desesperado, se você precisa desse acolhimento do Senhor, eu quero te fazer pensar que aqui na frente estão os braços do Senhor. E se você quer descansar nos braços do Senhor, vem aqui que eu quero fazer uma oração por você. Se você precisa desse acolhimento nos braços do Senhor, saia do seu lugar. Se você quiser uma oração, se você estiver precisando de uma esperança renovada, sai do seu lugar e vem aqui pra frente. Eu quero orar por você. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus
clamamos ao Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos descansar nos Teus braços. Pai, os meus irmãos estão aqui na frente pedindo uma nova esperança. Então eu peço por eles, agora eu clamo ao Senhor. Reacende a esperança no coração de cada um deles. O Senhor conhece cada história, o Senhor sabe do que eles têm passado, o Senhor conhece a semana de cada um deles, as decisões que eles têm a tomar para 2023. Então, Pai, traz uma esperança nova. Traz uma esperança nova que só o Senhor pode fazer, independente da circunstância, independente do diagnóstico humano, independente do que as pessoas possam dizer ou ter dito. Em nome de Jesus, renova a esperança, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa esperança, a Tua palavra é a nossa esperança, a Tua presença é a nossa esperança. Nos Teus braços nós encontramos descanso, em nome do Senhor Jesus. Nos dá discernimento, Pai. Nos dá discernimento para entendermos a Tua voz, a Tua direção. Não nos deixa nos mover nem para a direita nem para a esquerda, se a Tua nuvem, se o Teu vento não nos mexer. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós clamamos, é o que nós te pedimos. Pai, que a Tua graça, a graça do nosso Senhor Deus, o amor de Jesus e o consolo, o fruto, os dons e o discernimento do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre a tua família, sobre a tua casa, não só agora, mas por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Antes da gente sair, Rodrigo, vem aqui. Da mesma forma que esse é o Rodrigo que eu falei que estava na UTI. Nós oramos por ele quando ele estava na UTI, tinha ido para o quarto. E a gente está lutando pela saúde dele também, da mesma forma que nós oramos pelo Rafa. Nós vamos orar pelo Rodrigo. Deus vai te dar. Esse é um que chegou no hospital amarelinho, já não tinha mais cor, amarelo. E vai para a fila do transplante. Tá nessa dúvida se vai precisar ou não. E nós vamos orar porque Deus pode fazer. Não interessa que os diagnósticos humanos, não interessa que os médicos falaram. Nós temos um Deus que pode fazer o impossível. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que nós clamamos pelo Ricardo, Pai, nós queremos clamar pelo Rodrigo. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é um Deus de milagre. E nós cremos nesse Deus, que a última palavra é do Senhor. Não interessa o diagnóstico humano, não interessa o que os médicos disseram, nós cremos no Teu milagre. Pai, basta uma palavra do Senhor para o milagre acontecer. Então nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Faz o Teu milagre na vida do Rodrigo. Coloca a Tua mão poderosa sobre ele. O Senhor conhece cada célula desse corpo. O Senhor conhece cada enfermidade, cada situação de cada órgão. Em nome do Senhor Jesus, restaura. Surpreende os médicos, Pai. Que os médicos sejam surpreendidos pelo Teu poder, porque nós cremos num Deus que ainda faz milagre. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Pai, em nome de Jesus, enquanto tiver fôlego de vida, assim como o Ricardo, enquanto tiver esperança, nós oraremos, clamaremos ao Senhor. Faz o Teu milagre, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus.